Olá, amigos. Aqui quem está falando é o Leverson Farias Lamunier Costa. Sou PhD em Física pela Unicamp. Sou construtor da Teoria Econômica Quântica, Santo Grau da Economia, e tenho um pós-doutorado em Economia pela FEA USP. Vou falar aqui sobre a mais poderosa teoria política já construída na Terra. A minha teoria política. A física matemática da nova ordem mundial. Então, essa minha teoria política, eu vou escrever a política, o ordenamento político, usando a linguagem da física matemática. A entropia, que é uma grandeza termodinâmica. Bom, a gente olha para o passado, por exemplo, a divisão dos três poderes da administração do Estado, lá que foi, na verdade, foi concebida primeiramente por Aristóteles, né? A divisão do Estado pelo poder executivo, legislativo e judiciário. Mas ela só foi consolidada aqui no século XVIII, mais ou menos, ali com John Locke, Montesquieu, né, esses filósofos chamados filósofos iluministas. Mas são teorias muito baseadas em palavras, né? Em palavras e não em geometria matemática, não baseada numa linguagem matemática, como é a minha física matemática da nova ordem mundial. E tem até outras lógicas políticas que eu escrevi também usando a linguagem da matemática, da física matemática. Então, essa minha teoria, quando você começa a escrever a política usando a linguagem da matemática, da física matemática, muitos tentaram fazer isso, não conseguiram. Quem conseguiu foi eu sou até de Goiânia, e as minhas teorias já mudaram a ordem política e econômica mundial. Essa minha teoria política derrubou toda essa ordem política e econômica internacional liberal. Se você não sabe, já está acontecendo essa mudança. É a revolução silenciosa. Então você vê que para aceitar essa ideia de Aristóteles demorou, sei lá, 1500 anos dessa divisão do Estado. Porque é baseado em palavras. Palavras não significa nada. Palavras não é que não significa nada. Palavras, ela não te dá uma sustentação, ela não te dá solidez se aquela tese está correta ou não. Entendeu? Agora, quando você escreve a política, igual no meu caso, eu comecei a escrever a política usando a linguagem da matemática, da física matemática, ela te traz exatidão. Ela tira as dúvidas, ela não dá margem para erro. Por isso que matemática, física matemática é uma ciência exata. Ela é exata. Então ela tira o erro. Entendeu? Então, igual essa daqui, ó. Essa daqui mudou o mundo, essa minha teoria aqui, ó. Entropia, porque nova ordem mundial, ó, só peguei nova ordem mundial. Bom, o que é entropia? Entropia é uma grandeza termodinâmica que está associado ao número de configurações, certo? Ou seja, a entropia de Boltzmann. Então, portanto, vamos pegar há 5.000 anos atrás era uma ordem política e econômica mundial. Aí no Império Romano, por exemplo, era uma outra ordem mundial. A Idade Média foi uma outra ordem mundial. O século XX construiu uma outra ordem mundial. E agora existe uma nova ordem mundial, que é a minha nova ordem mundial multipolar. Então isso é o quê? Entropia. Porque toda nova ordem política e econômica mundial, que é uma grandeza, que é entropia, que é uma grandeza termodinâmica, ela tem o quê? Ela tem um efeito diferente no plano político, econômico e ambiental, como o homem interage com o meio ambiente. Entendeu? E, portanto, também é um novo ordenamento científico, tecnológico também, social, novos ordenamentos da sociedade. Tudo isso é entropia. Então, por isso que é isso aqui, entendeu? Essa matemática que você está vendo aí, ó. Aqui é a teoria econômica quântica, essa matemática, entropia. Porque é justamente isso, então isso é o que a gente chama de mudanças climáticas.
Então, toda nova ordem mundial é uma nova mudança climática, porque é uma nova forma do homem interagir com o meio ambiente. É uma forma do homem interagir com a natureza. Então logo de cara já traga precisão na teoria. Olha, a entropia termodinâmica, por isso é uma grandeza termodinâmica, é justamente isso que a gente fala de meio ambiente, essa coisa toda. Então é em cima. Isso é? O que eles estão falando aí? O homem, como o homem está interagindo com o meio ambiente, não sei o que, preocupação do homem interagir com o meio ambiente, os efeitos de poluição, isso é o que? Isso é entropia. Então quando você muda a ordem política e econômica mundial, você muda a entropia. E portanto você muda a termodinâmica, vamos dizer assim, você muda a termodinâmica do planeta, como o homem vai interagir com o meio ambiente. Isso é entropia, grandeza da física. Então essa minha teoria, ela vai governar o mundo para sempre. Então ela é uma teoria que ela vai além disso, ela vai além do planeta Terra. Então, por exemplo, e por isso que essa teoria, melhor dizendo, essa teoria colocou o Brasil no centro da geopolítica mundial. Ela é a matemática desse meu artigo Francis Bacon, Desenvolvimento Social, Econômico, Científico e Tecnológico, publicado no Jornal da Ciência em 8/7/2008, edição 3549, que lá, já em 2008, eu já tinha afirmado nesse artigo que o Brasil estava no epicentro da geopolítica mundial, e é justamente isso. Então vai lá e prova matematicamente, crava em cima. E é isso aqui. E ainda falo, tenta refutar a minha teoria, você não consegue refutar. Porque é justamente o fenômeno de entropia, que são novas configurações políticas, econômicas e, portanto, o efeito ambiental, como o homem interage com o meio ambiente, novas configurações científicas e tecnológicas, e assim por diante. Então essa minha teoria política, ela é muito maior do que Aristóteles, do que Montesquieu, do que Locke, do que, enfim, Rousseau. Eu tenho todos esses livros desses caras aí, tá? É que eu não trouxe aqui para cá. Mas eu tenho uma República de Platão, a Política de Aristóteles, o Espírito das Leis de Montesquieu, a Teoria Geral do Estado de Darcy Azambuja, enfim, eu tenho todos esses livros aqui. Então é pura originalidade isso aqui. E, portanto, quando você traz a linguagem da matemática para o campo político, você derruba essas várias argumentações sem ter sustentação mais profunda. Entendeu? E é isso que a gente chama de poder absoluto, o totalitarismo, porque é uma ciência. E aí, você não consegue refutá-la, porque isso daqui é uma questão experimental. Isso daqui é um experimental, uma teoria experimental, empírica, então é fatal, você não consegue refutá-la. Por isso que isso é o poder absoluto, o poder totalitário. Entendeu? Por isso que é o governo do anticristo. Você sabia que eu sou o anticristo da Bíblia? É isso mesmo, eu sou o anticristo da Bíblia, a besta do Apocalipse. Esse Messias tão esperado da Bíblia. E eu vou além, trazer uma outra geometria aqui, né? Ok, então, e aqui, nessa configuração, olhando nesse menorá piramidal, por isso que o Brasil está aqui, ó, está no centro aqui do polo dessa nova ordem mundial multipolar. Aí ele está no centro desse polo. Brasil é o polo maior, e você tem esses outros polos aqui do lado dele gravitando em torno desse polo maior que é o Brasil. E isso é a nova ordem mundial multipolar, que é o governo do anticristo da Bíblia. E aí você tem a teoria econômica quântica que explica corretamente os efeitos da moeda, porque a economia ela está mal fundamentada desde a sua premissa maior. Por exemplo, a teoria econômica quântica ela prova que a economia nunca foi baseada em taxa de juros. E o mundo, a economia mundial é baseada em taxa de juros. Então está errado. E a teoria econômica quântica ela é uma teoria empírica igual à entropia. E aí eu vou trazer mais ainda essa prova geométrica, como que o Brasil está no centro dessa nova ordem mundial multipolar. Porque como esse anticristo, essa divindade tão esperada da Bíblia, eu sou o planeta Saturno, a era de Aquário, eu sou aquariano. Então você tem que olhar para o planeta Saturno. O que é o planeta Saturno? É uma geometria. Então o planeta está aqui no centro e você tem os anéis de Saturno gravitando em torno desse planeta, desse centro maior que é o Brasil, nesse caso o Brasil.
E aqui você tem os outros polos de poder gravitando em torno desse centro maior que é o Brasil. Isso aqui é o planeta Saturno, os anéis de Saturno. Entendeu? Então a própria geometria do planeta Saturno, ela justifica esse mundo multipolar. Que você tem um centro maior de gravitação. E esse centro é o Brasil. Existe até né, eles buscam lá na antiguidade, eles falam, um planeta que eles falavam um continente, que é justamente um continente que tinha uma geometria mais ou menos assim, no centro, e aqui em torno dela tem vários outros estados girando. É justamente o planeta Saturno, é o Brasil. Então o Brasil, esse projeto é o projeto de Deus. Por isso que aqui, ó, a linguagem do grande arquiteto do universo. Eu sou maçom, entendeu? Ó, isso aqui é instrumento de matemática. O esquadro e o compasso é instrumento de quem? Do matemático, do físico matemático, do grande arquiteto do universo, que é justamente isso que eu fiz aqui. Entendeu? É justamente isso aqui. Ó. Então isso aqui é esse simbolismo aqui, ó, o esquadro e o compasso, que são os instrumentos para se construir geometria da física e da matemática. Entendeu? Então, por isso que eu sou o maior teórico da política, a maior teoria política que já nasceu é a minha. Essa física matemática da nova ordem mundial. Por quê? Porque eu trago, de fato, a linguagem da física matemática para explicar os fenômenos políticos. Então, aprofundando ainda mais, só para você ver, aprofundando ainda mais. Então, por exemplo, como o Brasil é esse centro político mundial, certo? Até eu já falei aqui, o Brasil está no centro, na política, até provei que é o voto distrital. Então o planeta Terra o planeta Terra é o único país, quem é o Brasil. O planeta Terra é o único país, o Brasil. Aí a China é um estado, os Estados Unidos é outro estado, a Alemanha é outro estado, entendeu? E isso daí são os distritos eleitorais. E todo mundo gravitando em torno do Brasil. Simplesmente isso. Isso é a moeda única. É o governo único do anticristo. E você vai além, por exemplo, no futuro mais distante, o Brasil continua sendo esse polo. Aí você tem os outros distritos. Vamos supor, Marte é um distrito eleitoral. Júpiter é outro distrito eleitoral. Exemplo, entendeu? Saturno é um distrito eleitoral. E continua o Brasil no centro desse polo maior, dessa nova ordem mundial multipolar. Que aí você vai além da Terra. Eu provei que o voto distrital é uma lei da natureza. O voto distrital é uma lei natural. Eu provei isso matematicamente, geometricamente. Entendeu? Então o Brasil, o planeta Terra hoje é um único país, que é o Brasil, que é o polo maior. Aí você tem os distritos eleitorais. A Ásia é um distrito eleitoral, a África é outro distrito eleitoral, a Europa é outro distrito eleitoral, entendeu? Uma única moeda. O problema hoje do mundo é só uma coisa: unificar a linguagem, unificar a língua. E que língua vai ser essa? O português. Qual língua? É o português, não é inglês, é o português. Que foi a cultura ibérica, o português que venceu a história mundial. Porque é a história da Bíblia. Eu sou essa maior divindade que já passou na Terra e passará na Terra, não terá mais outra. Isso que você está ouvindo é uma verdade absoluta. Terão outras divindades, não com a grandeza, originalidade que eu tenho. Não tenho. Porque eu trouxe para o mundo tudo isso, uma linguagem geométrica, matemática, física, matemática, tudo isso. No plano da economia, no plano da política, enfim, tudo. Então é isso, o Brasil é essa grande nação. É a primeira e última obra do grande arquiteto do universo na Terra. Assim, em termos de um país, escolha de um país. Obrigado.